Olá, hoje a dúvida é: você considera cegueira bilateral, cegueira nos dois olhos, como uma incapacidade total para o trabalho? Esta foi uma pergunta que chegou até nós através das nossas mídias sociais e nós vamos tentar responder aqui através daquela relação entre risco, o exame, e a deficiência física, mental, visual, auditiva ou múltipla. O profissional que possui uma deficiência não significa que está incapaz para o trabalho. Precisa ser sempre analisado qual deficiência que esse indivíduo possui e qual função ele realizará no local de trabalho. Obviamente, então, pegando este exemplo de um indivíduo cego, bilateralmente, ou seja, nos dois olhos, é completamente possível que ele trabalhe. Por exemplo, existem pessoas cegas dos dois olhos e que podem ser excelentes radialistas, e trabalham com a voz com perfeição. Então, esses indivíduos, para uma tarefa que exige a função da visão, estão inaptos, mas para uma tarefa que exija exclusivamente a função da audição ou outra, por exemplo, do tato, estão completamente possíveis de trabalhar, estão aptos ao trabalho. E esta relação entre o risco, o exame, a deficiência ou a doença, que muitas das vezes não é entendida por vocês que estão assistindo o nosso vídeo, que nós estamos tentando ajudá-los aqui. Então, a incapacidade, a inaptidão para o trabalho vai depender de qual tipo de deficiência e doença, qual função e quais riscos estão expostos, ou existem naquela organização que podem atrapalhar, agravar, piorar ou desencadear uma doença num determinado indivíduo. Então, um indivíduo cego bilateralmente pode sim exercer diversas funções, por exemplo, que usam a voz e a audição, como dissemos, radialistas, por exemplo, telefonistas, ou que exercem função tátil, por exemplo, indivíduos que precisam fazer a parte de qualidade, análise tátil de algum equipamento. Existe uma facilidade desses indivíduos de identificar peças com defeito com as mãos, por exemplo, obviamente, se treinados. Esta relação entre risco, exame, deficiência ou doença que deve ser identificada pelo médico de trabalho da sua organização. E não se esqueça, muitos outros vídeos sobre risco, exame, deficiências e doenças do trabalho e não relacionados ao trabalho, nós temos no nosso canal. Se você tiver mais dúvidas, pesquise sobre os vídeos no nosso canal. E se gostou, não se esqueça, curta, compartilhe e se inscreva. Muito obrigado.